eu disse, o glúten, né, o trigo, ele adere a muitas superfícies. Então, utensílios, equipamentos, armários, bancadas, sim, a gente tem um problema que o glúten adere a tudo isso aí. E eu não encontrei estudos que indiquem que algum tipo de lavagem, algum tipo de procedimento que seja feito nesses utensílios, nessas bancadas, realmente retire o glúten 100%. Inclusive, se alguém tiver esse estudo, encontrar um estudo que comprove isso, por favor, me mande, que eu não encontrei ainda. Tem uma tripla lavagem, que é falado aí, né, na sociedade, que não garante 100%. Ela retira, sim, uma parte do glúten, mas não há estudos comprovando de que essa tripla lavagem realmente retire 100% do glúten que esteja presente ali na bancada, no utensílio, no forno, na batedeira, tá? Então, eu não recomendo que, se você vá vender para quem tem essas restrições que reagem à contaminação cruzada, você use uma cozinha contaminada, um utensílio contaminado, tá? Isso é extremamente importante. Armário também, o glúten adere à parede do armário, porque é madeira, é poroso, né? Então, o glúten adere ali também. Se você usa o mesmo armário para guardar os seus mantimentos sem glúten, eles também podem sofrer a contaminação cruzada. Onde mais pode acontecer? Batedeira. Sim, batedeira, liquidificador, tanto na tigela da batedeira, no recipiente da batedeira ou do liquidificador, tanto neles, quanto nos motores do liquidificador e da batedeira. Nossa, mas no motor, como assim? Se você observar na sua batedeira, no seu liquidificador, onde a gente tem um motor, existe uma gradezinha. Uma grade para haver fluxo de ar aqui, porque senão o motor superaquece e você acaba queimando a batedeira. Então, eu tenho que ter troca de ar, né? Esquenta lá, o ar sai, entra o ar frio, dá uma refrigerada nesse motor e ele não queima, não esquenta demais. O problema é que por essa grade, por esses furinhos que tem na nossa batedeira, entra ali a farinha de trigo quando você a utiliza para fazer bolos com farinha de trigo, pães com farinha de trigo. Então, a farinha de trigo ela é muito leve, ela vai ficar em suspensão e vai entrar por esses pequenos furinhos, né, para o motor da sua batedeira. E aí, quando você for usar essa mesma batedeira, que já vai estar contaminada por causa da tigela, você vai usar para fazer uma massa com farinha sem glúten, uma massa livre de glúten, essa farinha de trigo que está lá assentada no motor, no momento que você liga a batedeira, o que vai acontecer com ela? Vai ter um fluxo de ar aqui. Ela vai sair voando. E ela é muito leve, então ela vai cair direto onde? Na sua massa livre de glúten, contaminando-a. Então, muito cuidado, gente. A contaminação cruzada, ela é grave e ela afeta muito a saúde de muitas pessoas, tá? Isso é consciência, é responsabilidade, principalmente se você vender os seus produtos. Se você faz para você mesma, aí o risco é seu, tá? Eu não recomendo mesmo para você porque tá afetando a sua saúde. No meu caso, deixa eu explicar o que acontece com as pessoas que têm doença celíaca, só para vocês entenderem a gravidade disso, tá? No meu caso, eu tenho doença celíaca. O que acontece com o meu organismo quando eu me contamino ou consumo glúten? O que acontece é que lá no meu intestino, né, todo mundo tem microvilosidades, que são como se fossem dedinhos dentro do nosso intestino, por onde são absorvidos os nutrientes. Então, eu tenho lá microvilosidades dentro do meu intestino, né, vivas, bonitas ali, sempre absorvendo os nutrientes que eu consumo através dos alimentos. Quando eu consumo glúten e eu tenho doença celíaca, essas minhas microvilosidades do intestino vão atrofiando, elas vão reduzindo todas as vezes que eu consumo glúten ou me contamino. Qual é o risco? O risco não, a gente recupera até certa fase ali, né? Até certo momento. A partir de um nível, né, de doença celíaca ali, de contaminação, o meu, só para vocês terem uma ideia, são 4 níveis a doença celíaca, tá? Como se fosse o mais leve e o mais grave. O meu, quando eu descobri, estava no 3º, ou seja, estava quase no 4º nível, que é o MASH, né, que eles chamam, MASH 4. Qual é o problema de você chegar no 4º nível? O problema é que quando você se contamina com frequência, quando você come glúten com frequência, tendo doença celíaca,
suas microvilosidades intestinais vão atrofiando e chega um momento que elas não se regeneram mais, elas não se recuperam, elas vão ficar atrofiadas. E aí, nesse momento, que é o nível grave da doença, você para de absorver os nutrientes que o seu corpo necessita. Tem pessoas que já chegaram a esse nível e precisam tomar os nutrientes via na veia, tá? Injeção, porque não conseguem mais absorver pelo intestino. Outra, impermeabilidade intestinal. Quando você agride muito o seu intestino, no caso de quem tem doença celíaca, começa a abrir espaço entre essas microvilosidades e aí tudo que é ruim também vai para a corrente sanguínea. E aí você tem infecção, né? Porque não vai só coisa boa, não vai só nutriente. Se tem um espacinho, um furinho ali, vai ir também coisa ruim para o seu organismo, para a sua corrente sanguínea, provocando outros tipos de doenças, infecções, enfim. Então isso é muito grave sim e a maioria da população não tem essa consciência. Infelizmente, tá? Mesmo quem tá próximo da gente acha que a gente tá de frescura. Eu já sofri muito com isso e até hoje as pessoas falam que eu tô de mimimi, que eu não como glúten porque eu sou fresca. Eu fresca nada. Porque eu sei o que acontece com o meu organismo, o que pode acontecer no futuro comigo se eu continuar me contaminando. Então isso é sério. Por isso também que eu decidi fazer essa live, porque eu quero que vocês tenham consciência do produto que vocês estão oferecendo para os seus clientes. Por favor, isso é grave. Isso pode matar uma pessoa, tá? Tá bom? Pronto, dei o sustinho. Vamos lá, continuar, gente. Deixa eu beber uma água aqui. Então, é isso que acontece no intestino de quem tem doença celíaca quando consome constantemente ou fica em contato constantemente com o glúten. E aí não é só comer a farinha de trigo, não é só comer um pão com glúten, não. É a contaminação cruzada. Aqui em casa, minha cozinha é 100% livre de glúten. Não entra nada com farinha de trigo, nada que tenha trigo, que tenha glúten aqui em casa. Por causa disso, eu tenho muita segurança em consumir aqui, né? Por exemplo, meu sogro, quando a gente mudou pra cá, queria fazer um churrasco. E ele adora como é que é o nome daquela cerveja? Heineken. Adora cerveja. E ele queria fazer um churrasco aqui em casa e trazer cerveja. Eu falei, não vai levar cerveja lá em casa, porque contamina e quem sofre sou eu. Aí você, não, mas eu uso o banheiro de fora, não tem problema, contamina. Eu vou lavar o banheiro de fora, eu vou usar os panos, né, que eu uso aqui pra limpar dentro, eu vou usar no banheiro de fora também. Então não vai. Isso até, infelizmente, causou, né, um mal-estar assim. Mas, gente, eu prezo pela minha saúde. Se eu não posso e eu sei da gravidade disso, não vai entrar glúten aqui em casa, tá? Então é nesse nível, mas infelizmente as pessoas não têm consciência, mesmo quem está mais próximo da gente. Então vocês têm que ter cuidado. Se vocês têm doença celíaca, se vocês têm alergia ao trigo, ao leite, vocês precisam ficar de olho na contaminação. Principalmente se vocês estão morando com pessoas que consomem coisas com glúten, né? Fazendo ali um compartilhamento da sua casa. Vocês precisam ficar muito em cima, sempre atentas para não contaminar os seus alimentos. Gostou desse conteúdo? Quer conhecer o caminho para faturar R$4.000 por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite? Então participe do meu evento online gratuito chamado Jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Clique no link que está na descrição desse vídeo e inscreva-se agora.